Acredita-se que os micro-organismos são os seres que dominam o nosso planeta. Eles facilmente sofrem mutações por conta do número enorme de gerações que conseguem reproduzir em pouquíssimo tempo. Assim, quando o homem produz um determinado medicamento que vem a combater um determinado tipo de bactéria, imediatamente essas bactérias conseguem, em pouco tempo, produzir novas gerações de tal forma que aquele medicamento não tenha nenhum mais efeito. Isso é um problema seríssimo para o ser humano. Vamos considerar uma certa população de bactérias que esteja ocupando uma determinada área de uma região retangular. E, para facilitar, vamos considerar que a densidade populacional dessas bactérias seja dada por essa função representada aqui para vocês. 10.000 elevado a y dividido por 1 mais módulo de x sobre 2. E vamos supor que a nossa região é uma região retangular que varia de menos 5 a 5 para x, medida em centímetros, e y também medida em centímetros, variando de menos 2 a 0. Vamos determinar o número total de bactérias dentro dessa região retangular. Bom, para a gente responder esta questão, vamos considerar a densidade populacional de bactérias como sendo o número de bactérias por unidade de área. Tomemos a dn como sendo o número de bactérias que ocupa a área elementar dA. Assim, a gente pode escrever o número de bactérias como sendo a densidade populacional vezes a área elementar. E assim a gente obtém o número total de bactérias pela integral dupla da densidade populacional vezes o elemento de área. Então, a nossa função, considerando como sendo 10.000 elevado a y dividido por 1 mais o módulo de x sobre 2, considerando a região retangular, então a nossa integral dupla vai ficar integral dupla mais externa de x, no caso eu vou tomar como sendo de menos 5 a 5, integral em y vai variar de menos 2 a 0, da função densidade populacional, vezes o elemento de área, dy dx. Integrando em relação a y, mantendo x constante, fica só a integral de e elevado a y, que é ela mesma. E vamos substituir y por menos 2 e y por 0. Substituindo y por 0, que é o limite superior, em e elevado a 0, isso dá 1. E substituindo y por menos 2, em e elevado a y, isso vai dar menos e elevado a menos 2, que é o limite superior, né, menos o inferior. Agora, nós temos que integrar em relação a x. Para a gente integrar isso em relação a x, nós temos aqui o módulo de x. O módulo de x é definido como sendo x, se x for positivo, e menos x, se x for negativo. Assim, a nossa integral pode ser escrita como a soma de duas outras integrais. Isso pelo teorema das integrais. Eu posso escrever isso como sendo x variando de menos 5 a 0, mais a integral de x variando de 0 a 5, da mesma função. Só que no intervalo de menos 5 a 0, o x é menor que 0, portanto, o módulo de x vale menos x. Portanto, o denominador vai ficar 1 menos x sobre 2. Já o denominador da outra integral vai ficar 1 mais x sobre 2, porque x varia de 0 a 5. E, pela definição de modo da função modular, quando x é maior que 0, o módulo de x vale x. Então, vamos arrumar essa nossa integral. Vamos colocar o numerador, essa constante que aparece aqui nas duas integrais, em evidência. E aí a gente tem que determinar as duas integrais que aparecem aqui. Para resolvermos esse tipo de problema, vamos fazer uma mudança de variável aqui ao lado. Vamos pegar essa primeira integral, né? A integral de dx sobre 1 menos x sobre 2. Bom, isso dá a integral de menos 2 du sobre u. Por quê? Porque eu vou fazer o denominador
como sendo igual a U. Assim, a diferencial de U vai ficar menos a diferencial de x sobre 2. De forma que eu posso isolar essa diferencial em x, dx. Isso vai ser escrito como sendo menos 2 du. Agora eu vou substituir aqui. Então, quem é dx é menos 2 du. E esse 1 menos x sobre 2, isso aqui equivale a U. Assim, a minha integral vai ficar igual a menos 2, a integral de du sobre U, isso é ln de U. Como U é conhecido, né? 1 é 1 menos x sobre 2, então a nossa integral fica menos 2 ln de 1 menos x sobre 2. Esse é o resultado da primeira integral. Da mesma forma, eu deixo que vocês verifiquem a integral de 1 sobre 1 mais x sobre 2, isso dá 2 ln de 1 mais x sobre 2. O resultado aí que pode ser feito com o mesmo raciocínio. Assim, o nosso resultado, o número de bactérias nessa região, vai ser 10.000 multiplicado por 1 menos e elevado a menos 2, vezes, agora vamos ao resultado da integral. Né? Essa primeira integral dá menos 2 ln de 1 menos x sobre 2, com x variando de menos 5 a 0. E a outra integral dá 2 ln de 1 mais x sobre 2, com x variando de 0 a 5. Então, substituindo o limite superior aqui nessa primeira parcela por x igual a 0, isso vai ficar menos 2 ln de 1. Agora, menos o resultado, novamente, com x tomando igual a menos 5. Então, menos com menos dá mais, 2 ln de 1 menos x é menos 5, então isso vai ficar 1 mais 5 meios. 1 mais 5 meios dá 7 meios. Então, isso aqui é o resultado da primeira integral. A segunda integral, do mesmo jeito, vai ficar 2 ln de 7 meios, já que x vale 5, vai ficar 1 mais 5 meios, dá 7 meios, menos x igual a 0, colocando aqui vai ficar ln de 1. Então, menos 2 ln de 1. Lembrando que ln de 1 é 0, então, o resultado do número de bactérias aí procurado dá 10.000 multiplicado por 1 menos e elevado a menos 2, 4 ln de 7 meios. 4 porque eu tenho aqui 2 ln de 7 meios mais 2 ln de 7 meios. Então, isso dá 4. Usando uma calculadora, encontramos um total de 43.329 bactérias. Né? Lembrando que esse número tem que ser inteiro. Então, este é o resultado. Esta é uma belíssima aplicação aí da integral dupla na solução desse problema aí do número de bactérias.